Olá pessoal, bem-vindos à nossa primeira aula na nossa unidade 1, que fala sobre técnicas de laboratório aplicadas à microbiologia. Uma vez que nós vamos trabalhar processos patológicos, eu selecionei essa unidade para poder reforçar alguns aspectos importantes sobre técnicas de laboratório, nome de alguns instrumentos presentes no laboratório, algumas características de biossegurança, tá? Então é um módulo bem interessante. Desejo que você acompanhe essa aula até o final, ok? E caso você acompanhe essa aula até o final, é bem provável que ela também vai te ajudar na atividade, tá? Para quem não me conhece, para quem não teve aula comigo ainda, eu me chamo Patrick Gomes e estarei com vocês nessa disciplina de processos patológicos, ok? Muito bem, gente. Olha só, eu quero abordar aqui com vocês alguns temas, tá? Antes de qualquer coisa, tá? Dá aquela desopilada aí bacana, fica um pouco à vontade. Eu sugiro que você não anote, tá? Muita coisa, porque na verdade esse slide aqui eu vou disponibilizar para vocês. Vai ser mais uma conversa aqui, tá? Para tu poder conhecer. É uma aula de campo online, onde tu vai conhecer aqui um monte de coisa interessante, tá? O que é que eu vou estar abordando aqui? Eu vou estar abordando as noções de vidraria, quais são as vidrarias que são mais utilizadas em laboratórios, tá? Principalmente laboratórios que fazem experimentos microbiológicos. Eu vou estar falando também um pouco de alguns aparelhos que são utilizados, principalmente para matar bactéria, matar algum outro tipo de organismo, deixar o material estéril, tá? E também pincelar um pouco aí falando acerca de biossegurança, te apresentando quais são os EPIs, tá? Os EPCs, que são importantes para quando você vai, de repente, executar uma atividade prática no laboratório, tá bom? Então, olha só. Vamos aqui viajar, tá? Existe um instrumento no laboratório muito utilizado chamado de pipeta, tá? Aí vão ter vários tipos de pipeta, que é um acessório destinado a medir a quantidade exata e transferi-la e acabar transferindo ela a um recipiente diverso, tá? Ela funciona basicamente por sucção. Tem algumas pipetas, tá, que são mais descartáveis, tá? Você utiliza ela uma vez e não utiliza novamente, tá? Tem ali a imagem de uma pipeta muito usada, tá? De repente a gente vai colocar alguma amostra em uma lâmina para poder observar, ou tirar a amostra de um recipiente e colocar em outro, a gente acaba também utilizando aí uma pipeta, tá? Uma outra vidraria interessante é o balão volumétrico, que é um acessório destinado ao preparo de soluções padrões, tá? De líquidos ou até sólidas, tá? Que você vai, de repente, é uma amostra que você vai observar no microscópio ou é algum outro experimento que você vai fazer, tá? Esse tubozinho aqui, que é um balão volumétrico. Outros tubos parecem muito com ele, tá? E parece uma garrafinha em si, tá? Tem a bureta, que também é importante para poder medir substâncias. Depende muito do processo de aplicação, tá? Quando a gente está no laboratório, depende muito do que a gente vai fazer. Tem aquele uso exato para aquele tipo de vidraria, mas no laboratório meio que a gente se vira para poder utilizar aquela vidraria para uma outra finalidade ao qual ela em si não é destinada, tá? A bureta é uma delas, tá? Você também pode, através de sucção, tá? Tem umas que você pode colocar o dedo e, inclusive, ajudar a tirar uma quantidade de líquido ou deixar uma quantidade de líquido suficiente. E é bem importante para você medir substâncias, tá? Tem a proveta, muito usada, até mesmo para estratégia de decantação. Você coloca um líquido, então ele acaba decantando. Esse tubinho aqui que você também utiliza, tá? É um acessório utilizado para medir substâncias. Perceba que sempre está colocando para medir substâncias. Mas a gente pode também utilizar para experimentos, entendeu? Eu posso sim estar fazendo um experimento usando a proveta. Eu posso sim estar fazendo um experimento usando a bureta. Isso vai depender muito da finalidade do experimento que você vai estar fazendo, tá? Tem os tubos de ensaio, que, nossa, são muito utilizados, tá?
Você pode colocar amostra, você pode fazer experimentos, tá? Ele é um acessório utilizado em larga escala. Você usa muito tubo de ensaio em laboratórios, principalmente para de repente você preparar uma lâmina, você coloca a substância que você quer observar, você prepara a substância que você quer observar usando um tubo de ensaio, depois pode utilizar uma pipeta para poder preparar a sua lâmina, tá? Mas tem uma grande versatilidade para a utilização de um tubo de ensaio, tá? O Becker, que é esse copinho aí, que é bem provável que é uma das vidrarias que você mais observa no laboratório, tá? Dependendo do que você vai fazer, a gente utiliza também tubozinho de ensaio, porque é descartável. Mas dependendo do experimento que você vai fazer, é um acessório que também é destinado a você colocar alguma substância dentro dele, tá? Esse copinho aqui, interessante é que ele também tem as medidas, então você pode observar justamente a quantidade de substâncias que você está colocando nesse tubo, tá? Tem o balão de fundo chato, essas outras vidrarias também são amplamente usadas, depende muito do experimento que você vai fazer. Ela é basicamente usada como uma panelinha, tá? Só que é uma panelinha em forma de garrafa em si, que você armazena a substância dentro dela e você pode aquecê-la, caso você deseje. O material dela é bem resistente e possibilita esse processo de aquecimento, tá? Tem o Erlenmeyer, que também é uma outra vidraria muito usada, depende muito da finalidade. Eu posso colocar uma substância, posso comparar substâncias, posso usar para diluir alguma substância, tá? Tem também uma finalidade muito versátil, tá? E também pode também ser usado para poder aquecer alguma substância, tá? Tem a placa de Petri. Olha essa placa de Petri aqui. Inclusive, é bom até você ficar atento para uma atividade que tem em um dos módulos, que eu não sei se é o módulo de bactérias, mas para poder você coletar bactérias, você faz uma colônia, tá? Você gera um ambiente para possibilitar que bactérias elas acabem formando colônias ali. E você possa acabar analisando depois essas bactérias. Bactérias, fungos, protozoários. A placa de Petri ela é muito interessante porque ela é usada para uma cultura, tá? Ali tem cultura de bactérias, mas poderia também ser culturas de fungos, tá? Muito utilizada, tá? Quando a gente quer, por exemplo, fazer uma cultura de bactérias, depende muito do tipo de bactéria, tá? Tem uma cultura, eu chamo de cultura de chocolate, mas alguns chamam de cultura achocolatada, que é quando você coloca uma substância nutritiva, tá, na placa de Petri para possibilitar o desenvolvimento de uma colônia bacteriana. Por exemplo, a bactéria que causa o tétano, tá? Nossa, geralmente é esse tipo de cultura que faz, uma cultura achocolatada para poder acabar coletando essas bactérias e vai com certeza utilizar uma placa de Petri, tá? Eu tenho essa pera de sucção muito usada, tá? Que ela é usada com uma pipeta graduada, ao qual você, com o uso do seu dedo, você pode também medir a quantidade de uma substância que você tá usando para poder absorver a água, tá? No processo de sucção. Também muito usada, de repente eu quero tirar uma substância de um lugar e levar para o outro, eu acabo utilizando a pipeta graduada junto com essa pera de sucção, tá? Mas dependendo do tipo, porque lembre que tudo que eu falo depende muito da finalidade do que você vai fazer. Eu posso de repente utilizar o dedo, tá? O dedo polegar para poder atuar no processo de sucção, que também funcionaria. Só que essa pipeta aqui ela é mais tecnológica, digamos assim. Você consegue apertar e subir, apertar e descer. Ela é bem interessante, tá? Eu tenho esses suportes, tá? Suportes que são, de uso universal. Eu posso colocar para aquecer uma substância, posso colocar para analisar uma substância. Eu coloquei aqui que ele é empregado em várias operações, depende muito do que você vai fazer. Eu tenho esse funil de decantação, muito usado em experimentos de química, por exemplo, até para você separar uma substância, tá? Separar uma mistura, tá? Eu fico falando e fico lembrando, tá, de processos que podem ser utilizados, que perpassam de fato essa utilização em si que está mostrando aqui, tá?
Eu tenho o tripé, que também é usado bastante para você aquecer alguma substância. Você pode colocar um tripé e depois pode colocar alguma vidraria em cima para poder você esquentar e de repente... Depende muito da finalidade do que você vai fazer. Mas é uma mesinha, tá? Eu chamo de mesinha. Você coloca a vidraria em cima e você acaba aquecendo. Tem essa tela de amianto que coloca também, tem o tripé e coloca em cima essa telazinha de amianto também para possibilitar que a vidraria fique segura e também o calor não comprometa a vidraria. Tem umas pinças de madeira, que é um pregador em si, muito usado também. Eu quero transportar uma substância de um lugar para outro. Dependendo do que eu vá transportar, eu acabo também usando essa pinça de madeira. Eu tenho uma pinceta que, nossa, essa daqui também é muito usada para lavar alguma coisa. De repente você colocou álcool nessa pinceta e você usa para lavar algum material, lavar algum recipiente. Ela tem quando você aperta ela, o jato de água que sai dela é forte, então possibilita que você acabe lavando alguma coisa, tá? É bem provável que você também já tenha visto essa pinceta em algum laboratório na sua vida, tá? Alguns aparelhos também dependem muito do laboratório, tá? Tem esse espectrofotômetro, que é utilizado em exames de bioquímica, que a função é medir e comparar a quantidade de luz. Isso também depende muito do experimento, depende muito do laboratório, mas eu tenho uma estufa bacteriológica de secagem, muito importante. De repente eu utilizo uma vidraria, eu posso colocar a vidraria também nessa estufa, tá? São utilizados para incubar culturas bacteriológicas. No caso, eu faço uma cultura, eu posso colocar dentro da estufa. Literalmente é isso, tá? Porque lá eu posso regular a temperatura. Regulando a temperatura, eu posso, de repente, matar um tipo de bactéria e deixar outro tipo de bactéria vivo. A estufa ela é interessante porque ela tem temperaturas variáveis e outras condições que eu posso programar nela, tá? E eu posso acompanhar a multiplicação dos micro-organismos dentro de uma estufa de secagem, tá? O banho-maria tá muito usado para aquecer uma substância líquida e sólida que não pode ser exposta diretamente ao fogo. Então, basicamente, a água quente é que vai aquecer essa substância. Depende muito do experimento que você vai estar fazendo. Você pode também estar usando o banho-maria, tá? Que é a maria regulável que chama, mas a gente pode também chamar de banho-maria. Eu tenho um fotômetro de chama, que é utilizado para análises quantitativas de alguma substância, tá? Como, por exemplo, sódio, potássio, depende muito do experimento que eu quero fazer. Tem o micrótomo, que também é usado, que faz cortes histológicos. Esse aqui é interessante, tá? De repente você quer visualizar o tecido de alguma coisa, tipo de um vegetal, por exemplo. No lugar de você ficar lá cortando com a gilete, você pode utilizar o micrótomo, que ele já vai te dar um cortezinho bem interessante, variando entre 1 a 10 micrômetros. E lembra que o microscópio que muitas vezes você vai observar alguma substância no laboratório é um microscópio de luz. E a luz precisa passar por dentro dessa amostra. Então o micrótomo ele acaba possibilitando esse corte, tá? De uma forma mais precisa. E tem as balanças, tá? A balança, que você sabe se a função de uma balança, só que no laboratório tem balanças de uma precisão muito maior. Eu quero uma concentração X de uma substância sólida. De repente é um pó ou outra coisa. Então essa balança ela tem uma precisão gigantesca e eu posso ter uma concentração específica de uma substância. E isso vai ajudar pra caramba de repente em algum experimento, tá? Eu tenho o destilador de água. Alguns experimentos que eu vou fazer, eu não posso utilizar a água corrente mesmo da torneira, eu preciso destilar essa água, tá? Que basicamente é aquecer essa água para separar de repente algum tipo de componente que iria atrapalhar o meu experimento, tá? Geralmente alguns minerais, por exemplo, a água fica pura, tá? E eu tenho o autoclave muito usado, decore esse nome, tá? Lembre desse nome, autoclave, que é utilizado para você esterilizar artigos, utensílios para procedimentos hospitalares, vidrarias, laboratório.
diminuindo o risco de infecção, tá? Então o autoclave ele é muito usado caso você esteja trabalhando com algum material que tenha risco de infecção, tá? O autoclave ele é muito usado, principalmente em laboratórios de parasitologia, microbiologia, tá? Eu tenho esse agitador, que serve também para misturar substâncias, eu não preciso ficar mexendo, já tem lá aquele aparelho que agita para mim a substância. Eu tenho a capela de exaustão, que também depende muito da finalidade do experimento que eu vou estar fazendo no laboratório. Serve para poder proteger dos gases tóxicos, ou seja, ele suga os gases tóxicos, tá? E essa capela de exaustão é interessante, ela só não existe em laboratórios em si. Em algumas fábricas ou em algum outro tipo de procedimento também usam essas capelas de exaustão para poder você ter uma segurança maior, tá? Tem uma centrífuga e também tem a centrífuga que ela tem uma precisão maior, tá? E a centrífuga ela também serve para separar as substâncias, tá? De repente eu coloquei a substância em um tubo de ensaio e a centrífuga ela vai girar e vai acabar separando uma substância líquida de uma parte sólida. Também é muito usado em laboratório a centrífuga, tá? O buco de Bunsen, que é usado para aquecer, tá? Literalmente é o fogão, tá? Que usa para aquecer substâncias. E claro, também tem a biossegurança, né? Que é a aplicação dos conhecimentos técnicos de equipamentos com a finalidade de prevenir a exposição do trabalhador, do aluno que está no laboratório, que tem que ter os cuidados específicos, tá? Principalmente em laboratórios de microbiologia e laboratórios de parasitologia, que tem ali algum material contaminante. O ideal é você seguir todo o protocolo, tá? Com alguns tipos de equipamentos, de EPIs que são fundamentais, tá? A importância é prevenir a exposição de quem está no laboratório a agentes potencialmente infecciosos. O nível de biossegurança é recomendável para um dado setor que desenvolve atividade de risco. Então, de repente, o professor vai fazer uma atividade de visualização de lâminas de fezes. Para quem acompanhou o projeto integrador de parasitologia, você percebeu que você teve que usar jaleco, roupa fechada, calçado fechado, luva, máscara, touca, tá? Porque tudo isso ali evitou que de repente o aluno se contaminasse com alguma substância, tá? Gente, basicamente é isso, tá? É uma passadona geral de alguns recursos que existem no laboratório. Com relação à microscopia em si, para quem vai acompanhar a aula prática, na aula de microscopia, provavelmente eu vou estar falando mais do uso do microscópio e da preparação de lâminas, mas essa parte de técnicas e de instruções que existe no laboratório era a minha finalidade com a aula de hoje, tá? Eu espero muito que com essas informações você consiga fazer a atividade, tá? Contem comigo para qualquer coisa. Um abraço e nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, tchau!